O ano era 2017. 2017, um dia maravilhoso, um sábado. Era por volta das 4h30 da tarde, onde eu tinha acabado de lavar minha moto. E nesse dia tava um sol muito gostoso, um céu super azul, como está hoje. E eu decidi dar uma volta de moto. E essas motos potentes, essas motos fortes, elas instigam você a dar uma acelerada maior. E com certeza a imaturidade da idade e talvez o poder que essas motos têm quando você está em cima dela é muito maior, e a segurança que talvez você coloca em você é muito maior. E eu fui tentado e eu acelerei mais do que devia. E as coisas tomou uma certa proporção, porque quando eu ia atravessar um semáforo, eu estava na metade de uma quadra, uma avenida comprida de Maringá, e uma avenida muito boa de você querer acelerar. E era sábado, o movimento era muito fraco. E eu olhei o semáforo que estava na minha frente e eu vi que dava para passar. Então o que eu fiz? Eu acelerei para poder passar esse semáforo. Só que quando eu cheguei na hora de ultrapassar, de passar esse semáforo, eu não vi que tinha um carro à minha frente. E aconteceu o pior. Eu vim a colidir na traseira desse carro, onde eu fui arremessado na traseira do carro. Eu não rampei por cima dele. Então eu bati, pranchei atrás desse carro. E na hora que eu bati atrás desse carro, eu apaguei. Eu não vi. Eu bati acelerado porque eu não vi o carro, então eu não freiei. Então eu bati acelerado e assim que eu bati atrás desse carro, eu apaguei, eu não vi o que aconteceu. Eu bati atrás do carro, eu caí no chão e eu fui entubado no local. E na hora que eu fui levado para o hospital, o bombeiro que me socorreu, ele era amigo meu de pedal, pois antes do meu acidente, eu era atleta de ciclismo. E esse bombeiro conhecia amigos nossos em comum, e ele falou com esse amigo meu. E esse amigo meu comunicou a esposa dele, que comunicou com a minha esposa. E essa esposa dele, a Fernanda, ela passou em casa, pegou a minha esposa e levou até o hospital. E nesse processo foi chamado muitas pessoas ali para frente do hospital, pois foi um acidente que repercutiu muito na cidade de Maringá, pela gravidade do fato. Foi um acidente que literalmente a possibilidade de chance de viver eu não tinha, porque eu batia uma velocidade de aproximadamente 200 por hora. Um impacto seco onde eu bati e pranchei. E todo esse processo, a família ficou ali bastante apreensiva, esperando para entender qual era a situação. E quando o médico saiu, a primeira coisa que ele falou: quem aqui conhece, quem é a família do Jefferson? Aí foi a minha esposa, a minha mãe. E a primeira coisa que o médico falou nesse momento para eles era: vocês acreditam em Deus? E a minha família toda evangélica acredita em Deus. E ela falou: sim, acreditamos. E aí foi onde esse médico falou: então comece a orar, porque a situação do Jefferson é só Deus que pode fazer alguma coisa. Nós médicos já fizemos o que pode ser feito, agora é Deus. E graças a Deus as coisas aconteceram na minha vida. Eu tive uma reação, fui para a UTI, fiquei 10 dias em coma, 30 dias na UTI e 45 dias no todo. O grande momento para eu saber a situação que eu estava e que eu fiquei paraplégico, que eu não andaria mais, ainda estava por vir. Ainda não sabia. E o exato momento que aconteceu essa notícia, que eu fiquei sabendo que eu não andaria mais, foi quando eu tive alta para ir para o quarto. Eu estava no quarto, o médico entrou e falou: Jefferson, você sofreu uma lesão medular. E eu falei: sim, doutor. Só que eu era ignorante nesse ponto de não saber nem o que era medula. E eu falei: doutor, eu não sei o que é lesão medular, o que é medula. Foi quando ele explicou que medula, ela é a comunicação do cérebro com o corpo. E aí foi quando ele me explicou que qualquer movimento que você faça, tudo passa pela medula. E quando a medula é rompida, o movimento não passa. Ele sai daqui, só que ele não movimenta para onde tem que ir. Então, se eu mexo o braço, passou pela medula. Se eu mexo a perna, se está calor, se está quente, toda essa informação ela é passada pela medula. E aí, quando é rompido, você perde a comunicação.
Então foi quando ele falou: os seus movimentos da cintura para baixo não vão mais funcionar. Não foi bem assim, mas ele falou que não teria mais movimento da cintura para baixo. Eu fiquei, de uma certa maneira, sem entender, sem acreditar. E no mesmo momento eu achei que era mais um tombo, que era mais uma quebrada de clavícula, que talvez era um braço que quebrou, que vai questão de 2 meses você recupera. Só que eu precisei passar um bom tempo para entender como funcionaria, o que era lesão medular e quais as consequências de uma lesão medular. Foi quando eu comecei a ir para o processo de fisioterapia, de buscar médicos, de tratamento, porque a lesão medular, você começa, os 2 primeiros anos são os anos que é interessante você investir ao máximo na recuperação, porque o que tem que voltar, esses 2 anos, são os anos que mais volta, que volta mais rápido. Depois até volta alguma coisa, mas é muito mais lento. Então os 2 primeiros anos a gente investiu o que tinha, o que não tinha em fisioterapia, em reabilitação, em medicamento, e foi buscando todos os tratamentos que estavam nas minhas condições para poder melhorar nesses 2 anos. E eu fui entendendo. Logo no começo eu encontrei uma pessoa, encontrei outra pessoa que estava na cadeira, eu perguntava o que aconteceu e quanto tempo ela já estava na cadeira, e ela falava 3 anos. E eu falava, nossa, pensava. A outra falava 5 anos, e eu pensava, falava, nossa, 5 anos. Foi quando eu fui tendo a noção do que era lesão medular e de quanto tempo seria para poder recuperar. E aí eu entendi que lesão medular é igual identidade, cada pessoa tem uma. E uma pessoa pode ter sofrido o mesmo trauma, a mesma lesão que eu tive. E essa pessoa recuperar, essa pessoa andar, essa pessoa ter outras recuperações. E eu não recuperar nada. Ou eu andar, essa pessoa não andar. E aí quando eu entendi isso, eu já fiquei super tranquilo e não fiquei perguntando, eu vou andar, eu não vou andar, que é a dúvida da maioria das pessoas. Quando tem isso aí, elas ficam ali pensando. E realmente, quando eu entendi isso, eu parei e eu comecei a focar o que eu preciso fazer agora para fortalecer, para mim entender essa situação. E aí foi quando eu fui fortalecendo a minha mente, estudando inteligência emocional, fui fortalecendo para poder entender quem eu era, o que aconteceu e como eu lidaria com isso. E foi isso o grande diferencial na minha vida até hoje. Eu busco fortalecer a minha mente, fortalecer o meu mental, o meu espiritual, para poder entender todas as situações que vêm junto com a lesão medular.